E aí, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o meu canal, que é o canal do Aldrin, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento novamente à nossa resenha da história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri. Lembrando sempre de que vocês podem comprar tanto esse volume como os outros dessa coleção, assim como na coleção de 3 volumes também. Vocês podem comprá-los todos pelos links na descrição, tá? Ali, se você comprar por ali, eu ganho uma comissãozinha em cima disso, mas para vocês sai o mesmo preço. Então, vocês acabam me ajudando e dá no mesmo para vocês. Então, é muito legal isso. Bom, gente, então hoje a gente segue falando um pouco sobre uma introdução ao período da patrística. Dessa vez agora com o nosso último episódio acerca do que é a Bíblia e de quais são as ideias do pensamento cristão. No primeiro vídeo a gente falou sobre a estrutura e o significado da Bíblia. Há 2 vídeos atrás, no último vídeo, a gente falou sobre algumas ideias, das principais ideias do cristianismo, e contrapôs um pouco algumas das ideias gregas que estavam em voga. E hoje a gente vai falar um pouco sobre, e aí já entrando no capítulo 2º do livro do Reale, a gente vai falar sobre os problemas emergentes do impacto com a Bíblia. Vamos falar um pouco sobre alguns problemas que vão marcar bastante essas discussões e falar um pouco de termos de período também, né? Quais são os períodos dentro dessa era patrística que a gente vai começar a estudar a partir do próximo vídeo. Bom, o Reale começa falando aqui sobre a questão da autenticidade dos textos bíblicos. Ele vai dizer o seguinte: Cristo anunciou sua mensagem confiando-a à viva voz. Depois de sua morte, essa palavra foi fixada em alguns escritos a partir da metade do século I. No curso do tempo, esses escritos se multiplicaram, mas somente alguns ofereciam as necessárias garantias de credibilidade histórica. Portanto, a primeira tarefa urgente não foi apenas a de recolher esse material, mas também selecioná-lo. Então, no começo do cristianismo, é sempre bom a gente ter isso em mente. Por mais que a gente esteja estudando a Bíblia agora antes de todo o resto dos autores, a gente tem de ter em mente de que o processo de formação da Bíblia foi algo gradual. Jesus Cristo não chegou e na hora que ele estava indo embora, ele deixou com a gente um livro. Não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo deixou uma mensagem oralmente, explicou aos seus apóstolos oralmente a sua doutrina, e os apóstolos, enfim, escreveram sobre isso. E os discípulos dos apóstolos, e os apóstolos escreveram em cartas para mandar a outros povos, às igrejas de determinadas localizações, em que a palavra do Evangelho já tinha chegado. Então, a gente precisa ter isso em mente. O cânon bíblico foi algo construído com o tempo. É claro que ele tem uma data de fixação, só que não é como se os livros todos tivessem ficado prontos de uma só vez. Jesus falou, olha, esses são os livros. Foi um processo relativamente demorado, de alguns séculos até, para poder fazer a compilação desses textos e também para poder ser discutido se esses textos de fato são textos dos apóstolos, são textos inspirados, são textos que de fato revelam, que de fato contêm a palavra de Cristo, que foi revelada aos apóstolos. E ele fala aqui que, ao que parece, os primeiros documentos a serem coligidos foram as cartas endereçadas por Paulo às várias comunidades, e aí pouco a pouco foram se acrescentando outros documentos. Mas foi bastante complexa a história que levou à formação do cânon definitivo. E ele fala aqui que passou por 3 séculos e notáveis esforços. Então, 3 séculos ali de formação do cânon, do pessoal separando as cartas, separando os livros, vendo o que é, vendo o que não é, e discernindo a esse respeito. E aí ele fala aqui que o cânon do Novo Testamento acabou sendo fixado em 367, mediante uma carta de Atanásio. Mas mesmo depois de fixado o cânon, continuou a produção de textos sacros. E os escritos excluídos do cânon ou produzidos depois de sua determinação denominam-se apócrifos. Então, os textos apócrifos são aqueles textos que, na sua época, quando eles surgiram, eles tinham uma pretensão de serem sagrados. O autor escreveu querendo fingir que era um apóstolo, que era alguém com uma autoridade, mas que acabaram não passando nos testes. As igrejas reuniram-se em concílio e viram que aquela carta não poderia entrar, ou aquele evangelho não poderia entrar porque não refletia a mensagem de Cristo. Então, e é interessante também, porque quando a gente vê esses 3 séculos de discussão, a gente vai vendo que vários autores discordavam em relação a quais textos deveriam entrar no cânone e quais textos não deveriam entrar no cânone. E apenas com o tempo que isso vai se tornando mais sólido, até chegar nessa data, qual que ele coloca aqui,
367, onde a coisa já parece estar resolvida. Mas antes disso houve muitas discordâncias, muita discussão a esse respeito. Bom, eu enrolo o dia inteiro para gravar e quando eu começo a gravar aparece um caminhão de lixo fazendo barulho. Mas enfim. Inclusive, antes de passar para o próximo item, é interessante lembrar que eu e o Marcelo, a gente está fazendo uma resenha da patrística. Né? Eu e o Marcelo do Resenha Forense. A gente está alternando. Cada volume da coleção patrística, verdinha da pausa aqui, está sendo em cada um dos canais. E é interessante, e agora a gente está no canal do Marcelo, Resenha do Justino de Roma, mas é interessante a gente ver como aos poucos vão aparecendo textos. No primeiro volume isso é bem presente. Né? Aparecem alguns textos que muitos autores concordavam que deveria estar na Bíblia, outros discordavam, outros achavam que tinha algo de herético, e enfim, no final acabaram não indo. Mas é bem interessante isso. Nesse primeiro volume aqui, ó, dos Padres Apostólicos, tem vários livros desse tipo. E é interessante a gente ir vendo nas introduções que a Paulo faz quais são os problemas, né? Por que acabou não indo no final? Qual que é o problema dessa obra? O que ela tem que diverge da ortodoxia cristã? E assim por diante. Então fica a minha recomendação aqui. Né? No canal do Marcelo a gente resenhou o primeiro volume. Vocês podem acessar a playlist aqui do canal da Sexta Patrística para dar uma olhada. Ou na playlist do volume 1 que também tem aí no canal. Bom, então a gente falou sobre essa questão da autenticidade dos textos. Além disso, o Reale fala aqui da questão da conciliabilidade do Antigo e do Novo Testamento. Ele começa falando o seguinte. A segunda questão, ligada a essa, diz respeito ao Antigo Testamento. O cristão deve aceitá-lo. Cristo foi categórico sobre esse ponto. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogá-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Porque em verdade vos digo que até que passem o céu e a terra, não será omitido nenhum só iota, né? Que é um i, vamos dizer assim. Nenhuma só vírgula da lei, sem que tudo seja realizado. Né? Então, Jesus Cristo ele não veio para anular o Antigo Testamento e trazer uma mensagem nova. Né? Ele veio para cumprir o que já estava predito no Antigo Testamento e, de fato, sim, incrementar, trazer a boa nova, né? Trazer o Evangelho. Mas é importante a gente ter essa ideia de que o Antigo Testamento ele não é para ser desprezado. Né? O Antigo Testamento ele não é algo que é visto como mal, como algo antiquado, talvez. O Antigo Testamento ainda tem valor, apesar de algumas coisas adquirirem novo significado com Cristo. Mas, apesar disso, não é para a gente jogar o Antigo Testamento fora. E o Reale está salientando isso aqui agora porque algumas pessoas vão fazer isso. Alguns autores, alguns movimentos vão ter a tendência de rejeitar o Antigo Testamento. E a gente vai até estudar esses movimentos um pouco melhor mais adiante. Mas é bom a gente ter isso em mente, então. Né? Cristo, como ele diz aqui, foi categórico. Ele veio cumprir a lei, né? Não revogá-la. Então a gente tem de ter isso em mente para poder compreender esses conflitos que vão surgir no cristianismo. Bom, e aí ele fala aqui, né? O próprio Cristo citou grande número de passagens no Antigo Testamento como tendo valor de verdade e de autoridade indiscutível. Né? Então o próprio Cristo, ele não só falou isso, né, que poderia ser interpretado de algum outro jeito, mas ele próprio fazia citações do que foi dito no Antigo Testamento, o que torna, evidentemente, o que dá mais autoridade ainda para o Antigo Testamento. Né? Se algum cristão não acreditava, a partir do momento que Cristo começa a fazer citações, né, começa a falar coisas que estavam no Antigo Testamento, então aquilo ganha uma força muito maior. E aí ele vai falar aqui dos gnósticos. Né? Os gnósticos, de que falaremos adiante, daqui a 2 vídeos eu acho que a gente entra nos gnósticos, ainda complicaram as coisas, rejeitando o Antigo Testamento e chegando a declará-lo até mesmo obra de um Deus diferente e inferior ao do Novo Testamento. Então, o autor do Antigo Testamento, ou melhor, aquele Deus que se revelou no Antigo Testamento, ele na verdade é um Deus mau, é um Deus que é um Deus caído, né? Um Deus inferior. A gente vai explicar mais ou menos como isso funciona no gnosticismo daqui a alguns vídeos. Mas a ideia de que um Deus mau criou o mundo e, portanto, o mundo é mau. E a própria existência acaba tendo essa conotação negativa. Né? Porque a própria matéria, né, acaba tendo essa conotação negativa. Então os gnósticos eles acabam concebendo que o Deus do Antigo Testamento é um Deus mau, que fez a criação, né, e criou a criação, e não deveria ter feito isso, na verdade. Né? Isso foi um ato de inferioridade dele. Era para as coisas terem permanecido divinas, espirituais.
mas esse Deus, ele de certa forma se rebelou, né? Tem algumas variações, na verdade, né? O Deus caiu, se rebelou, fez tal coisa, mas de todo modo, é importante a gente entender isso, né? Para os gnósticos, então, no Antigo Testamento vai ter a revelação de um Deus mau. Um Deus mau que fala para Abraão, um Deus mau que fala para Moisés, e assim por diante. Mas, no Novo Testamento, o Deus superior, o Deus de fato, né, o primeiro Deus, do qual a partir do qual os outros emanam, né, que a gente vai ver, é uma sequência de deuses. Né? Há um Deus primeiro e aí há divindades que vão derivando dele e se inferiorizando, digamos assim. Está bem resumido aqui. E aí a última dessas divindades teria criado o mundo, portanto a mais imperfeita, e o mundo seria uma obra ruim, uma obra má, que não deveria nem existir. Mas o Deus primeiro, esse primeiro Deus sumamente divino, por amor, por misericórdia, vamos colocar assim, por ainda ver que ainda havia no homem uma centelha divina, ele decide se revelar em Cristo e salvar a humanidade disso, né? E mostrar o caminho né? E dar a gnosis, né? O conhecimento necessário para o homem abandonar esse mundo e voltar a ser um ser espiritual, né? E dar, digamos assim, dar voz a essa centelha divina que reside no homem, apesar do corpo, apesar da matéria, apesar de todas essas coisas que são vistas como ruins. Né? Então a gente vê claramente aí uma contraposição entre o Antigo e o Novo Testamento. Né? Não só em termos do Testamento em si, mas o Deus que inspirou cada um desses testamentos é um Deus diferente. Né? São deuses diferentes. O Deus do Antigo Testamento é um e é mau, e o Deus do Novo Testamento é bom. Né? Então aí a gente vê da forma mais extremada, provavelmente, esse fenômeno, né, de contrapor o Antigo ao Novo Testamento. Mas, como o próprio Cristo diz, não parece ser o caso. Né? Não parece que isso seja a visão adequada. Mas a gente vai estudar isso um pouco melhor depois. Bom, e aí o Reale ainda fala aqui, que alguns dizem que o Deus de justiça do primeiro Testamento pareceu diferente do Deus de amor do segundo. De fato, no Primeiro Testamento, isso é algo que aparece... Eu já vi gente falando isso hoje em dia, né? Pessoal ateu, enfim, buscando questionar a Bíblia em algum sentido, tenta fazer essa contraposição na medida em que o Deus do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, seria um Deus com uma ira, né? Com a justiça e que destrói as cidades, mata as pessoas e tudo mais, enquanto o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor. Né, e que aí, portanto, eles não poderiam ser o mesmo. Então, segundo o Reale aqui, nesse período da patrística, já vão aparecer alguns questionamentos desse tipo. Né? Já vai aparecer algumas pessoas falando, olha, tá estranho isso aqui, né? No Novo Testamento Deus age de um jeito, no Antigo Testamento Deus age de outro. Né? Parecem duas personalidades, será que Deus mudou de ideia? Né? São perguntas que, de certa forma, são compreensíveis, né, de serem feitas. Dá para entender por que são feitas. Então elas também vão aparecer. E aí ele ainda vai mencionar por fim, nessa parte da conciliabilidade do Antigo e do Novo Testamento, ele vai mencionar Fílon de Alexandria, que é o tema provavelmente do próximo vídeo. Mas ele é judeu, mas de todo modo ele vai promover uma interpretação alegórica do Antigo Testamento, né, sem desprezar a literal, a princípio, mas ele vai trazer essa nova perspectiva para o Antigo Testamento. Né? A gente está acostumado um pouco a ouvir falar disso, né? de interpretar as passagens da Bíblia de maneira alegórica. Né? E ao que o Reale dá a entender aqui, essa ideia começou com Fílon, né? Que a gente vai ver no próximo vídeo, acaba servindo como um precursor do período patrístico. Que ele nasce até antes de Cristo, é um judeu, nasce judeu, morre judeu. Não sei se ele nasce judeu, mas ele morre judeu, não se converte ao cristianismo, é isso que eu quis dizer, e ele acaba promovendo essa junção da filosofia com o cristianismo, né? Faz várias relações, aliás, com o cristianismo não, com a revelação, né, pré-cristã, no caso, né, o Antigo Testamento, e acaba sendo tipo um precursor, né? Ele acaba fazendo algumas relações que vão se intensificar mais adiante, né? Que vão ser trabalhadas ainda por outros autores. Mas ele está mencionando o Fílon aqui então, porque ele vai trazer essa coisa da interpretação alegórica. Né? Mostrar que existe um lado literal
no que está escrito na Escritura, mas existe um lado simbólico, né? Um lado alegórico que deve ser trabalhado também, né? E aí isso tem tudo a ver com a conciliabilidade, né? Isso aí vai ser uma ferramenta que vai ser muito útil para promover esse diálogo entre o Antigo e o Novo Testamento, né? Talvez passagens do Antigo Testamento que parecem não condizer com o do Novo Testamento possam ser interpretadas alegoricamente, não sei. Nunca estudei Philon para saber, mas de todo modo a gente consegue imaginar como isso vai ser uma ferramenta hermenêutica, né, de interpretação do texto muito valiosa, né? E aí que o Reale fala então que ele traz uma distinção de vários níveis de compreensão do texto bíblico. Então ele coloca aqui em termos de níveis. Então não é tipo, tem uma interpretação literal e uma alegórica e elas são contrapostas. Não, a gente está falando de níveis, de coisas que vão se sobrepondo umas às outras, né? Não necessariamente uma negação de uma em razão da outra. Mas a gente vai falar mais do Philon no próximo vídeo. Eu acho que é o próximo vídeo. Bem, a terceira questão que ele trabalha aqui é a da identidade do cristão. Vamos ver o que ele fala. Ademais, logo nasceria a urgente necessidade de se defender das acusações de seus adversários, principalmente dos hebreus, dos pagãos e depois também dos heréticos, sobretudo dos gnósticos, que deformavam a mensagem evangélica, bem como de construir a identidade dos cristãos em todos os níveis, né? Então, com o tempo, acaba surgindo essa necessidade de definir o que é o cristão, né? O que o cristão é e o que o cristão não é. A gente, lá na série da Sexta Patrística, a gente resenhou o segundo... Eu sempre derrubo o Cristo aqui embaixo. A gente resenhou o segundo volume, né? A gente resenhou o primeiro e o segundo, estamos no terceiro agora. Mas é interessante que o segundo ele é composto por todos os padres ditos apologistas, né? Todos os padres, todos os autores que visavam uma defesa da fé, né? Que escreviam buscando defender os cristãos das acusações que estavam sendo feitas. Acusações, de fato, muito injustas, né? Falando que os cristãos pregavam isso, aquilo, que comiam carne humana, tem um monte de coisa assim, bem estranha, que a gente sabe hoje em dia que não está de acordo com a mensagem do Evangelho. Mas como o cristianismo era um movimento cultural, religioso, filosófico que estava surgindo na época, é natural que haja incompreensões, né? Haja problemas de entendimento. E muitos cristãos estavam sendo acusados de um monte de coisas que cristãos não fazem. Aliás, os cristãos, de maneira geral, estavam sendo acusados de coisas que não constam nas doutrinas deles, na doutrina deles, melhor dizendo. Estou um pouco devagar hoje, foi mal. Então, é claro que é importante fazer uma defesa nesse sentido. E os autores do segundo volume, dos quais a gente vai falar num vídeo especial só para eles então puxam para si essa tarefa, né? Eles escrevem diversas apologias, inclusive o próprio Justino, né, que a gente está resenhando agora no terceiro volume. Então é uma série de defesas, de acusações contra os cristãos, que acabam, por consequência, refinando mais a imagem do que é o cristão. Porque o cristão é aquele que segue a Cristo e beleza. Estão ali tentando seguir os ensinamentos. Mas a partir do momento em que há críticas sendo feitas, né, um monte de gente acusando de um monte de coisa que não é, algumas coisas que são confusas, é necessário estabelecer uma identidade. É necessário defender, e nessa defesa é natural que a imagem do cristão vá fazendo mais sentido, né? O que estava ainda meio nebuloso, meio sem explicação, vai começando a ganhar forma. Então, esses escritos, né, esses autores apologistas, acabam servindo não só como autores que vão defender o cristianismo, mas que vão acabar construindo uma imagem do que é o cristão, do que o cristão espera, do que o cristão faz, de quais princípios ele parte, né, onde ele vai chegar depois da morte, né, qual é o objetivo de vida de um cristão, e assim por diante. Inclusive por isso que eu mencionei no último vídeo, que no último vídeo a gente falou um pouco sobre as ideias do cristianismo, né, as principais delas. E por isso que eu mencionei lá que naquele vídeo acabam sendo antecipadas algumas coisas que vão aparecer em alguns dos autores que vão aparecer daqui a pouco aqui na nossa série. Precisamente os autores apologistas. Por quê? Porque boa parte da obra deles é defendendo a fé cristã. E defendendo a fé cristã, das acusações que são feitas, é necessário afirmar o que é a fé cristã. Se alguém está afirmando o que não é a fé cristã, você está dizendo que não, você está errado,
é necessário afirmar o que de fato seja a fé cristã. Então, nesse sentido, os autores apologistas eles acabam construindo essa identidade, né, ajudando a solidificar em textos, né, a deixar registrado como é o funcionamento do cristão, né, digamos assim, qual é o comportamento dele, quais princípios ele segue, o que deve ser feito caso o cristão não siga esses princípios e esse tipo de coisa. Bom, e nesse contexto, o Reale ele faz a separação de 3 períodos desse primeiro momento do cristianismo. Né? 3 períodos da patrística, a gente pode dizer. Apesar de ele dar o nome de patrística somente ao último desses estágios. Mas vamos ver aqui o que ele fala. Bom, ele fala em 3 momentos fundamentais, então, desses primeiros séculos do cristianismo. Primeiro, o dos padres apostólicos, do século I, assim chamados porque ainda são ligados aos apóstolos e ao seu espírito, que ainda não enfrentaram problemas filosóficos, limitando-se à temática moral e ascética. E aqui ele cita Clemente Romano, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna e tem alguns outros também. Então esse primeiro período é o período dos padres apostólicos, que ainda estão muito ligados com os apóstolos, alguns discípulos de apóstolos. Ele mencionou Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia foi pego no colo por Jesus Cristo. Então, são autores ainda bem primitivos, né, que ainda estão bem no comecinho do cristianismo, mas que mas que são muito importantes porque eles falam bastante sobre a identidade do cristão. Eles, como ele bem disse aqui, eles ainda não começam a se colocar problemas filosóficos, mas os textos deles são baseados, de maneira geral, em catequese, né, em explicar o que é o cristianismo. Muitos dos textos que tem nesse primeiro volume aqui, o primeiro volume é dos padres apostólicos. Nesse primeiro volume, muitas das cartas, muitos dos livros, das obras que estão contidas ali, são exatamente cartas a outras igrejas cristãs, visando exatamente esclarecer alguns pontos. Olha, vocês precisam agir desse jeito e desse daqui, não pode agir daquele outro jeito lá, tem de se submeter ao bispo, que foi autorizado pelos apóstolos. Tem toda uma série de doutrinas, de pontos importantes do cristianismo que são estabelecidos ali. Porém, ainda não são tratadas questões filosóficas. E parece, segundo o Reale aqui, que é esse um dos pontos que vai diferir esse período dos outros ainda. Ainda não deu tempo do cristão construir uma identidade a ponto de poder se colocar diante de problemas filosóficos, e tentar mostrar as suas soluções, digamos assim. Mas então ele fala dos padres apostólicos e depois dos apologistas, que foi de quem a gente andou falando agora, que ao longo do século II realizaram uma defesa sistemática do cristianismo, na qual os filósofos aparecem frequentemente como os adversários a combater, mas quando se começa também a usar as armas dos filósofos para construir a própria defesa. Então, o período dos padres apologistas, e aqui ele menciona principalmente o século II, é um momento em que o cristão, uma vez tendo a sua identidade ali começando a se desenvolver, ele vai se colocar diante das doutrinas que estão presentes no mundo grego. Então, os platônicos falam uma coisa, os epicuristas, os estoicos, todo mundo fala uma coisa diferente, e o cristão ele precisa se colocar diante disso. Ele precisa falar que essas doutrinas estão erradas e que o cristianismo é desse jeito, e dar os fundamentos disso, e dar as justificativas. Então, nos padres apologistas, a gente tem tanto uma postura muito de aversão em relação aos filósofos e à filosofia, como também, e a gente vê isso no caso de Justino de Roma principalmente, que é que a gente está resenhando agora lá no Resenha Forense, na Sexta Patrística, olhem lá, alguns então acabam assumindo uma postura muito mais afim à filosofia, pegando instrumentos da própria filosofia e falando, olha, tem um pouco de verdade aqui, tal filósofo chegou um pouco mais perto, se aproximou de uma doutrina verdadeira, do cristianismo e tudo mais. Então, é um momento de defesa do cristianismo, e essa defesa ela pode operar basicamente segundo essas duas vias, rejeitando a filosofia, mas também abraçando a filosofia, mostrando que ela tem um valor e que ela tem capacidade de alcançar a verdade, pelo menos alguma verdade. E por fim, o momento que o Reale chama do momento da patrística propriamente dita, que vai do século III ao início da Idade Média,
e no qual o elemento filosófico, especialmente platônico, desempenha papel bastante considerável. É interessante a gente ver que nesse primeiro período existe muito de Platão e existe muito de estoicismo também. Os estoicos eles vêm com a doutrina do Logos, vocês devem bem se lembrar, que é um termo que aparece lá no prólogo do Evangelho de São João, que inclusive já é algo que eu vou falar daqui a pouco, não sei nem porque eu estou me antecipando. Mas Logos, então, o verbo, a palavra, é um termo que está muito presente na filosofia estoica e que está presente também no cristianismo. Então, muitos autores vão usar dos instrumentos estoicos para tentar entender essa relação de como assim Cristo é o Logos, né? O que significa esse Logos, essa palavra, esse verbo, né? Por que isso? Então, há, num primeiro momento, uma influência estoica muito grande, e o platonismo vai aparecer bastante forte também. Justino vai aderir a algumas teses platônicas, mas enfim, a gente vai falar disso um pouco melhor depois. Se você quiser já ir se antecipando e ver isso com um pouco mais de profundidade, dá uma olhada na Sexta Patrística e nas lives que a gente está fazendo. A gente está realmente aprofundando bastante nos textos. Enfim, e está bem legal. Padres da Igreja, portanto, são todos aqueles homens que contribuíram de modo determinante para construir o edifício doutrinário do cristianismo que a Igreja acolheu e sancionou. Então, quando a gente fala padres da Igreja, não necessariamente a gente está se referindo apenas aos patrísticos. Nesse sentido que o Reale coloca aqui, tá? Ele coloca a patrística como sendo algo que acontece a partir do século III, que é quando já tem mais filosofia dentro do assunto, né? Dentro dos escritos cristãos, que é basicamente o que interessa mais para a gente aqui na história da filosofia. Mas, de todo modo, a gente pode chamar de padres da Igreja, independente de quando é patrística, quando não é patrística, a gente pode chamar de padres da Igreja todos os autores desse período que ajudaram a contribuir, né, que ajudaram ou contribuíram para a formação dos dogmas cristãos, contribuíram nas discussões acerca do que está de acordo e do que não está de acordo com a doutrina de Cristo. Bom, ele ainda fala aqui de alguns dos grandes problemas teológicos que vão surgir desse encontro do cristianismo com a cultura grega. O interesse desses homens, até dos mais cultos, é antes de mais nada religioso e teológico. Sua filosofia é sempre parte integrante de sua fé. Os problemas teológicos maiores que reclamaram o envolvimento de importantes conceitos filosóficos foram os seguintes. E aí o Reale cita 4 desses problemas que foram muito constantes e que tiveram de dialogar com a filosofia de alguma forma. Ele fala aqui do problema da trindade, ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um só Deus, mas sendo 3 ao mesmo tempo. Como é que funciona isso? Né? Isso precisa ser conciliado, precisa ser explicado, precisa ser colocado em termos mais elucidativos, né? Porque fala que Deus é 1, mas Deus é 3, calma aí. Né? Parece contraditório. Então isso é uma doutrina que precisa ser trabalhada. Né? Em que sentido Deus é 1, em que sentido Deus é 3. Bom, o dogma da encarnação também, né? Como é que Cristo, que é Deus, que é aquele ser altíssimo, né? O ser propriamente dito, como é que isso pode se encarnar, pode se rebaixar dessa forma, digamos assim. É claro que isso é uma concepção que para os gregos soa absurda. Inclusive, quando a gente fala em encarnação aqui, não apenas estamos nos referindo à encarnação de Cristo, mas também à encarnação de nossas almas nos corpos, no dia do juízo final. Que, inclusive, o Atenágoras de Atenas, que é um dos apologistas do século II, ele escreve vários argumentos de por que a ressurreição dos corpos não é absurda. Ele tem um livro chamado Sobre a Ressurreição dos Mortos. Então, há tanto a ressurreição de Cristo quanto a nossa ressurreição. Ambas são absurdas, a princípio, então é necessário trabalhar isso. Como é que isso faz sentido? Como é que você chega para um grego que nunca ouviu falar disso direito, que está chocado com essa novidade, como é que você vira e fala isso para ele? Você precisa tentar explicar um pouco melhor como funciona essa questão. Ele fala ainda das questões entre liberdade e graça. Então, até que ponto eu posso me salvar, até que ponto é Deus que me salva. Como funciona essa relação do que eu devo fazer, do que eu posso fazer com
a questão de que Deus pode tudo, que vai me salvar ou não vai me salvar, né, unicamente pela vontade dele. Né, como é que funciona essa relação? Isso aí a gente vai explorar bem mais depois. E por fim ele vai falar das relações entre fé e razão. Então, há um conhecimento que é dado pela fé, um conhecimento que é dado pela razão. Será que a razão ela ainda tem algum papel, considerando que a fé nos foi dada, né? Pela fé nos foi dado um conhecimento que é absolutamente certo? Será que a gente ainda precisa da razão? E será que a fé é insuficiente? Será que a fé ela está errada? Né? Será que faz sentido ter fé diante das constatações da razão? É algo que deve ser conciliado. Né? Isso vai acontecer ao longo do tempo, vários autores vão falar um pouco disso. Mas, enfim, é um dos problemas que vão aparecer aí bastante recorrentemente na patrística. E também na escolástica, mas falando aqui de patrística primeiramente. Bom, e aí que o Hellel ele aprofunda um pouco desses 4 pontos, apesar de eu já ter comentado algumas coisas, né? Sobre a questão da Trindade, ele fala que a formulação definitiva do dogma da Trindade só ocorreu em 325 no Concílio de Nicéia. Então 325, né? 3 séculos aí de discussão também, né? Mais ou menos ali perto da Bíblia, né? Da consolidação do cânon bíblico. Então, né? Bastante tempo. Então o pessoal ficou aí 325 anos discutindo a Trindade. Depois de longas discussões e polêmicas, quando foram identificados e denunciados os perigos opostos do adocionismo. Né? O adocionismo é uma doutrina herética, que consistia em não considerar Cristo como filho gerado, mas sim adotado. Né? Então, essa é uma doutrina herética que aparece nessa época. Adocionismo vem exatamente de adotar, como se Jesus fosse um homem comum, uma pessoa maravilhosa, mas um homem comum, apenas um homem, e que foi escolhido por Deus. Deus adotou Jesus Cristo para ser seu filho especial, digamos assim. Então, é uma heresia que surge aí, a gente vai falar um pouco sobre isso melhor depois, mas isso evidentemente é uma negação do dogma da Trindade. Porque a Trindade diz que Deus é o Deus Pai, né, para usar uma terminologia já posterior e que foi consolidada depois, né? Em Deus há a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. Então, Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, é o Logos, né, a palavra de Deus, o Verbo. E o adocionismo não leva isso em consideração. O adocionismo acha que Jesus é apenas um homem. E também ele vai falar aqui não só sobre os perigos do adocionismo, mas nos perigos do modalismo, que consistia em considerar as pessoas da Trindade como modos de ser e funções do único Deus, né? Bem como uma série de posições relacionadas a estas de diversos modos. Então, também existe essa posição do modalismo. Modalismo. Que basicamente vai dizer que as pessoas da Trindade são modos de Deus, né? São manifestações diferentes do mesmo Deus, mas que ainda assim são, digamos, operações do mesmo Deus. Né? Como se fosse o mesmo Deus, só que agindo de uma maneira diferente aqui, ali e ali. E aí seriam 3 faces do mesmo Deus, digamos assim. Isso também tem alguns problemas, mas enfim, não é o momento para a gente aprofundar esse assunto. Inclusive lá na patrística, é porque eu não sei quando você está vendo isso, mas agora, em 19 de abril de 2021, a gente ainda está no 3º volume da patrística. E a patrística, no momento, tem mais de 40. Então, a gente ainda vai ler 2 tratados sobre a Santíssima Trindade. Salvo engano, de Santo Agostinho e de Santo Hilário de Poitiers, eu não sei como é que fala francês, mas... então, aqui no canal ainda vai ter muito conteúdo sobre isso. Né? Então, é um tema que vai ser muito aprofundado por aqui nos próximos anos. Bom, sobre a questão da encarnação, o Hellel vai mencionar o seguinte. O problema cristológico também requereu séculos de trabalhosa elaboração e a superação de obstáculos de grande dificuldade, sobretudo o perigo de cindir as 2 naturezas, a divina e a humana de Cristo, a ponto de perder sua unidade intrínseca, como ocorreu com a doutrina de Nestório, o nestorianismo, ou então reduzir essas naturezas a uma só, né, que é o monofisismo. Então, Jesus Cristo, a concepção que a gente tem hoje ortodoxa, né, de acordo com a doutrina cristã de fato, com a verdadeira doutrina cristã, é de que Cristo é 100% homem e 100% Deus.
e sendo 100% homem e 100% Deus, não dá pra gente dizer que ele é tipo metade-metade. Né? Ele é tipo um semideus, né? que nem tem nas mitologias. Né? Jesus Cristo é 100% Deus e 100% homem. Mas aí como é que funciona isso? Né? Dá pra reduzir essas duas naturezas a uma, o que gera alguns problemas, dá pra tipo, colocar como coisas separadas, mas tem de estar juntas ainda. Enfim, esse é um problema que ainda vai aparecer bastante. E aí ele fala aqui que o concílio de Éfeso condenou o monofisismo e o concílio da Calcedônia, de Éfeso 431 e o da Calcedônia em 451, condenou o nestorianismo, estabelecendo a fórmula das duas naturezas em uma só pessoa. Então Jesus Cristo é uma única pessoa que tem em si duas naturezas. A gente deve falar mais disso depois, mas o Reale já está antecipando várias das coisas aqui. Bom, e ele fala aqui sobre a questão da liberdade e da graça, e basicamente diz que quando a gente for falar de Santo Agostinho, ele vai dar um melhor tratamento possível desse período para isso. Né? Então, paciência, né? Ele não aprofunda em nada aqui e deixa guardado para Santo Agostinho. Então lá, quando a gente começar a falar de Santo Agostinho, deve ter um vídeo só para isso. Né? Vamos ver como é que vai ser o andar da carruagem até lá. E por fim, a questão da fé e da razão, né? Letra D. Por fim, o problema das relações entre fé e razão, expressamente levantado na escola catequética de Alexandria. Vamos estudar o que ela foi. E que já encontra uma primeira solução muito clara em Agostinho, mas que se tornaria problema central na escolástica, dando origem a diferentes tipos de soluções ricas em implicações e consequências. Então, existe muitas complicações que derivam desse encontro. Né? E há uma certa variedade de posições possíveis diante desse problema, que a gente vai estudar quando for falar de cada um dos autores que tratam disso também. Bom, todos esses problemas, como já observamos, resolveram a questão de importantes conceitos metafísicos e antropológicos, envolveram a discussão de importantes conceitos metafísicos e antropológicos, como os de geração, criação, emanação, processão, substância, consubstancialidade, hipóstase, pessoa, livre-arbítrio, vontade e vários outros semelhantes. Então a gente vê que, por mais que a gente já esteja introduzindo essas discussões aqui, a gente vê que o cristianismo, evidentemente, depois vai acabar bebendo da filosofia, né? Vai acabar recebendo alguns termos, né? Vai acabar precisando de um aparato terminológico para poder explicar aquilo que o cristianismo diz. Né? Porque Cristo não escreveu um tratado de metafísica para deixar para os apóstolos. Mas os cristãos podem muito bem pegar, né, os instrumentos lógicos, metafísicos, cosmológicos, que já existiam no mundo, para tentar articular aquilo que Cristo revela, né, para tentar trazer um vocabulário que facilite pensar nesses assuntos, resolver as possíveis contradições que parecem ter, e assim por diante. Então todos esses problemas que a gente está vendo aqui agora vão ser tratados de um ponto de vista filosófico também. Ainda que às vezes o autor possa ter alguma certa hostilidade em relação à filosofia, sempre haverá um discurso filosófico por aí. Os termos vão estar impregnados de filosofia. E o autor não tem muito como fugir disso, geralmente. Então é importante a gente perceber isso também. Bom, e por fim, eu tinha comentado antes da questão do Logos, de Jesus Cristo como Logos, e aqui o último item que o Reale menciona, o último desses problemas derivados do encontro da Bíblia e da mensagem cristã com a civilização grega, romana e tudo que tinha por ali, é a questão do grande prólogo do Evangelho de João. No prólogo do Evangelho de João, a questão do Logos é bastante explorada. Não de maneira filosófica, mas é dito muitas coisas a respeito do Logos, que é Jesus Cristo, e a gente consegue, a partir disso, estabelecer bases muito importantes para dialogar com a filosofia lá para frente, e para ver o que pode ser aproveitado e em que medida. Vamos ver aqui. O texto básico para a mediação racional e a sistematização da doutrina e da filosofia cristãs foi o prólogo do Evangelho de João, além das epístolas de Paulo. Ele fala aqui de Paulo ainda, mas essa questão do Evangelho de João é muito mais forte, que fala do verbo ou logos divino,
e fala de Cristo precisamente em termos de Logos. Então ele faz essa identificação. Cristo é o Logos. E bom, eu vou ler esse prólogo aqui porque, assim, todo mundo já conhece, né? Vocês podem muito bem pegar, mas eu vou ler aqui porque é interessante que talvez dê pra gente comentar alguma coisa. Enfim, é bom pra deixar a coisa viva aqui, deixar registrado esse prólogo que vai dar muito o que falar na história da filosofia ainda. No princípio era o Verbo, Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a aprenderam. E aí ele para e vai para um pouco depois. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, aos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que creem em seu nome, que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade nos vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito, que está voltado para o seio do Pai, este o deu a conhecer. Então, aí já tem zilhões de premissas, as quais não podem ser negadas pelo cristão nesse encontro da filosofia. Já no começo aqui ele fala, o começozinho é muito, muito relevante nesse sentido, apesar do texto todo ser. No princípio era o verbo. Sempre que tiver verbo é logos. No princípio era o logos, e o logos estava com Deus. E o logos era Deus. Então, ele faz primeiro uma distinção entre Deus e o logos, mas depois fala que o logos era Deus. Então, existe uma segunda pessoa da Trindade, mas essa pessoa ainda é Deus. Então, percebam a sutileza desse texto, né? Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada foi feito de tudo o que existe. Então, Logos como ação criadora, né? Como aquilo que vai fazer a criação, né? Vai gerar as coisas. E ele fala aqui também que o Logos permeia o mundo. A gente não diz que Deus está em todos os lugares. No estoicismo, inclusive, o Logos ele perpassava tudo. Se vocês voltarem nos vídeos do estoicismo, vocês vão perceber isso. Então, aí a gente já consegue começar a aproximar essas noções. A noção grega do Logos e, a noção da filosofia do Logos, estoica do Logos, com a noção bíblica. Então a gente vê que são coisas muito parecidas, tem muitos traços em comum, apesar de ter algumas diferenças. Mas, apesar das diferenças, esse texto continua sendo muito importante porque a gente vê aqui muito claro que Jesus Cristo era Deus. E aqui ele fala que o Logos era Deus. E depois ele fala que o Logos ele se encarnou, o Logos se deu a conhecer, o Filho ele se deu a conhecer a nós. Ninguém conhece o Pai diretamente, mas Jesus Cristo está aqui. Então ele acaba servindo de intermediário, apesar dele também ser Deus. E todas essas questões vão ser trabalhadas pelos autores, porque é uma coisa meio confusa. O Logos é Deus, mas o Logos é um intermediário, mas o Logos estava com Deus, então não era Deus. Então, percebam que dá muito o que falar essa passagem. E é uma das passagens mais legais, eu gosto muito de pegar e ficar meditando um pouco nisso. Certamente é uma das partes da Bíblia de que eu mais gosto. Então, isso é uma coisa legal para vocês fazerem, Vocês pegarem de vez em quando esse texto e darem uma olhada nisso, para entender de onde é que os autores da patrística estão partindo. Porque eles estão partindo dessa noção. Eles sabem disso. Então, como é que a partir disso eles conseguem fazer esse encontro com a filosofia? Essa relação entre termos, entre conceitos, enfim, entre tudo isso que a gente vai ver. E que a gente já viu, Relação entre o que a gente já viu e o que a gente vai ver. E aí o Reale fecha falando que esse texto se apresentou como um mapa fundamental dos problemas essenciais, e o conceito de logos permitiu utilizar, de modo fecundo, uma série de elementos do pensamento helênico, que culminaram no conceito de logos, como gradualmente examinaremos. Então a gente vai ver que vários autores vão falar disso, como já estamos vendo na Sexta Patrística, tá? Vocês podem entrar lá para ver de maneira mais aprofundada, mas a gente vai passar por vários autores agora que falam disso. Então, desse jeito que eu finalizo aqui essa introdução a esse segundo volume, a esse período
patrístico e escolástico, mas, enfim, essa é a introdução à influência do cristianismo na filosofia. E no próximo vídeo já vamos começar a falar dos autores, começando por Filon de Alexandria, que é aquele judeu de que eu falei mais cedo. Mas a gente vai aprofundar melhor a doutrina dele no próximo vídeo. Bom, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado de coração. Deixem um like aí embaixo, inscrevam-se no canal. É pouca gente que assiste os vídeos está inscrita no canal, inclusive. Seria muito legal que vocês se inscrevessem, vai ajudar bastante. Estamos quase chegando a 1000 inscritos, eu acho que essa semana a gente consegue, tá? Então vamos fazer aí, vamos fazer dar certo. Comprem os livros pelo link na descrição, recomendem o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar e deixem um comentário. Eu acho que agora eu já falei tudo. É isso, gente. Valeu!